Vamos lá. Realidade atual da pregação. Segundo ponto aí desse primeiro tópico sobre a pregação. O que nós vemos hoje muito presente nos púlpitos. Não quero que você apenas pense na sua igreja, mas pense a igreja atual, né? Mas pense no histórico da sua caminhada cristã. Pense em igrejas que você conhece, de amigos, familiares, ou coisas que você viu na televisão, tem percebido no YouTube, enfim. O que nós mais vemos hoje em dia? Apesar de termos tão claramente esses princípios na Escritura sobre o que nós deveríamos pregar, o que nós vemos hoje, e eu tenho algumas sugestões, é um pouquinho de cada, ou um pouquinho de tudo, disso que eu vou sugerir aqui. Muitas pregações antropocêntricas, o antropocentrismo, o que significa? Antropos, homem, centro, o homem no centro, certo? Então, há muita pregação que tem o apelo para o emocional. Pregações que querem fazer a pessoa arrepiar. Inclusive que sempre usam um fundo musical que é exatamente preparado para isso. Então, o fundo musical, ele é preparado exatamente para despertar emoções. Então, ele tem uma intenção, ele não está lá à toa. E muitas pregações que dizem: você pode, você é o cara, você é o centro do coração de Jesus e outras coisas desse tipo. O homem é o centro, o homem é aplaudido. Outro tipo de pregação que nós vemos é a pregação estilo entretenimento, stand-up comedy, gospel, shows de piadas. Tem um pastor muito conhecido aí no Facebook, você vê vários vídeos dele. Eu gosto de considerá-lo um bom comediante. Às vezes é engraçado, mas muitos se espelham no que ele faz. O foco não está no conteúdo da mensagem, mas no show, nas luzes, no brilho, nas piadas, em como cativa a plateia, e não há tanta ênfase no que é dito. O importante é dizer, o importante é as pessoas ouvirem o que você tem a dizer. O que você tem a dizer fica em segundo lugar. Nós temos pessoas também que procuram a pregação como um entretenimento, né? Então elas vão atrás porque querem serem entretidas. Então a pregação tem que ser num tempo que agrade as pessoas. O pregador tem que falar de certa maneira que as pessoas gostem, que fale a linguagem delas, enfim. Então a pregação se torna como você ir a um teatro, pagar a um artista e dizer: você deve fazer aquilo que eu gosto que seja feito. Terceiro, nós vemos muita pregação hoje em dia, isso é novidade, né? Pelo menos a palavra é novidade, mas isso é velho, igual a serpente tentando Eva. Coaching, pregações coaching, que são nada mais do que autoajuda motivacional, pregações de autoajuda motivacional, em que o pregador está ali te despertando e te chamando a cumprir 3 passos para o sucesso. Acorde 4:30 da manhã e tome banho gelado, e aí você vai ser um homem produtivo, esse tipo de coisa. Você tem ali um personal trainer espiritual. Nós temos outros tipos de pregações. Antes disso, em quarto lugar aí, muito achismo na pregação. O que é o achismo? É coisas puramente retiradas da cabeça do pregador. Ele acha que é assim, então você tem que engolir aquilo que ele está dizendo. E aí nós temos muita teologia imprecisa, equivocada. Como nós vimos, né, a ordem de Deus é que não saiamos nem para a direita nem para a esquerda, nem acrescentemos e nem retiremos, subtraiamos a mensagem. E quando fica na cabeça do pregador, muitas coisas que são ditas não estão no texto. E você pergunta: mas de onde você tirou isso? Daqui. Ele não vai assumir isso, mas
nitidamente está vindo da cabeça dele, enfim. E aí nós teríamos outros, vocês poderiam sugerir vários aqui, né? Nós temos camaradas que desperdiçam o púlpito com temas totalmente irrelevantes, gastadores de tempo, né? Então, o cara sobe e fala ali por 40, 50 minutos, 1 hora, e quando ele sabe, você não sabe do que ele falou. Falou e não falou nada. Ficou só rodeando. Nós temos profetadas, quem foi que disse sobre os profetas, né? As profetadas, eis que te digo, o Senhor me diz e me revela e tá, blá, 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 blá. Temos muito tempo sendo usado nos púlpitos para profetadas, para novas revelações, que pouco tem a ajudar, contribuir para que a pessoa se torne mais parecida com Jesus. É mais para dizer o que vai acontecer com ela amanhã, se ela vai ser demitida ou não, se ela vai conseguir um emprego, se ela vai ser curada do câncer ou não. Nós temos sermões baseados em notícias. Então, o camarada viu a notícia lá, e ele diz, é um bom tema para pregar. E aí ele prega não com base no texto, mas com base na notícia que foi veiculada, e começa a dissertar sobre a notícia. Nós vemos ditados populares ou frases de para-choque que produzem pregações. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Daria um sermão, não dá? Tem até 2 pontos. Não sou dono do mundo. Vou explicar como nós não somos donos do mundo. Segundo ponto, mas sou filho do dono do mundo. E aí explico, e aí olha, baseei a minha pregação numa frase de para-choque. Nós temos pregações muito confusas. O pregador leu um texto, saiu do texto, nunca mais voltou para o texto, passeou a Bíblia inteira e não disse nada. E nós temos muitas pregações em que focam no testemunho pessoal, o pregador relatando como era a vida dele lá na vida de crack, de prostituição, de imoralidade, de bebida, e você sai pior do que entrou, né? Porque você fala, poxa vida, e parece muitas vezes que há um orgulho em relatar uma vida no pecado. E nós temos cada vez mais a diminuição no tempo de culto para a pregação. Para tudo se acha um tempo, menos para a pregação. O coral vai fazer uma apresentação, o grupo de louvor quer cantar 7 músicas, nós vamos dar oportunidade para as pessoas, nós vamos ter o momento de orações, os momentos das profetadas, nós vamos ter o grupo de teatro, o grupo de dança, nós vamos ter... Aí, pastor, fala em 10 minutinhos porque foi o que sobrou. Depois que todo mundo já está cansado, todo mundo querendo ir para casa, morrendo de fome, aí vem o cara e tem que pregar em 10 minutos, e quando prega, às vezes é esse tipo de pregação que eu já disse aqui, né? E há uma pressão muito forte hoje em dia para que mesmo em igrejas que sejam um pouco mais comprometidas com o que a Bíblia diz, mesmo nessas igrejas, há muita ênfase em diminuir o tempo da pregação. Nós precisamos menos disso e mais de outras coisas, porque isso vai atrair mais pessoas para a igreja, enfim. Esse é um pouquinho da realidade que nós temos hoje. Eu poderia abrir para você acrescentar mais, mas por causa do tempo eu quero avançar um pouquinho mais. Você consegue ver um pouquinho desse cenário onde vive? Certo? A pergunta é por que isso acontece? Se os princípios estão claros na Escritura. Nós chegamos aos tipos, entre aspas, eu coloquei tipos e você vai entender por quê, os tipos de pregações. Hernandes Dias Lopes, um reverendo presbiteriano, tem um livro antigo, se não me engano o título é A Pregação Expositiva, e ele resume os tipos ou maneiras de se pregar, abordagens da pregação, nesses 3 tópicos aqui que eu coloquei. E há muitos outros autores que concordam, tá? Claro que a gente não abrange todos aqui, mas são os mais comuns. Primeiro, a pregação tópica. O que seria a pregação tópica? Talvez você nunca tenha pensado sobre ela, mas vai identificar ela agora. A pregação tópica é a escolha de um tema sendo ele bíblico ou não. Então, a escolha de um tema, o pregador escolhe o tema que quer falar, sei lá, santidade. Certo? Ele vai pregar para jovens, o pessoal só acha que jovens só tem problema com sexo, né? Então toda pregação para jovens é sobre sexualidade, né? Então, esses jovens jovem não tem problema com ganância, né? Com orgulho.
com insubmissão às autoridades. Não, é só sexo, né? Bom, então, santidade para os jovens, vou pregar. Aí escolhi o tema. E aí, você tem a explicação do que toda a Bíblia, ou parte da Bíblia, fala sobre esse tema. Sobre santidade ou santificação. Pureza, enfim. Sim, então, discorrendo e passeando pela Bíblia, esse tipo de pregação é útil. Eu não estou aqui para condená-la. Quem seria eu para fazer isso? Até porque eu utilizo, vez ou outra, daqui a pouco eu conto uma piadinha. Se eu esquecer, me lembra. Ela é muito útil principalmente em forma de aula, né? As aulas de escola bíblica dominical, normalmente se faz isso, né? A gente vai discorrendo sobre um tema e vai pensando versículos e olhando, tá vendo? Olha, a Bíblia fala sobre isso, fala isso sobre esse tema, enfim. Ela é perigosa, ela é útil, mas é perigosa, e você deve usar com, como é que é aquele comercial de cerveja, como é que é no finalzinho? Use com moderação, né? Então, não beba com moderação, mas use com moderação a pregação tópica. Por quê? Porque se ela for utilizada como dieta regular, o que seria isso? A maneira de se pregar todos os domingos na vida da igreja, ela pode, você vai entender por que ela pode se tornar um problema se for dieta regular. Porque além de você correr o risco de ignorar o contexto de todas as passagens bíblicas que estão sendo citadas, vocês vão perceber ao longo desse curso que estudar o contexto de um livro, de uma carta, de um trecho, é trabalhoso. E às vezes, para preparar um sermão tópico, você não vai ter tanto tempo para estudar o contexto de cada um dos versículos que você vai citar na sua pregação, no seu estudo. Então corre-se o risco. É possível fazê-lo de maneira correta? Sim, é possível, mas corre-se o risco de se ignorar o contexto da passagem e acabar dizendo o que o texto nunca disse, ou usando ele apenas como texto prova, né? Tá vendo? O texto diz o que eu estou dizendo, mas o contexto diria outra coisa. Mas eu tirei ele do contexto. Texto fora de contexto serve como pretexto. Eu uso ele para o que eu bem entender, né? A gente vê isso muito comumente acontecendo hoje em dia, né? Às vezes a pessoa disse 1 hora num programa de televisão, deu uma entrevista de 1 hora, se pega apenas um trecho do que ela disse, isola de todo o resto e se condena a pessoa. Está vendo? Ele acredita nisso, ele pensa sobre isso. Mas dentro do contexto fazia todo sentido, fora do contexto é maleável, né? Então, esse é um risco. Além disso, a congregação, e para mim esse talvez é o maior argumento, de não se usar isso regularmente. Eu diria, pode-se usar. Agora eu vou contar aquela piada que eu falei. Eu tinha um professor de seminário que dizia, olha, pregue um sermão tópico a cada 4 anos e depois peça perdão a Deus por tê-lo pregado. É claro que ele não estava sendo literal, né? Mas por quê? Porque é perigoso. Não quer dizer que seja errado, mas é perigoso. E talvez um dos maiores motivos do porquê é perigoso é de que a congregação sempre fica limitada ao conhecimento do pregador. Por exemplo, se eu vou falar para vocês sobre santidade e eu vou navegar pelas páginas da Escritura para descobrir o que ela fala sobre santidade, eu vou, logicamente, me basear nos livros que ler e no meu conhecimento bíblico. Se eu não tenho tanto conhecimento bíblico, vocês vão, se vocês são minha igreja, vocês vão se limitar sempre ao que eu sei da Bíblia. Vocês nunca vão passar disso, por quê? Porque eu só ensino aquilo que eu sei. Eu vou citar sempre os versículos que eu conheço. Talvez haja mais versículos, mas vocês vão se limitar ao que eu sei. Então a igreja sempre é limitada ao conhecimento e à criatividade do pregador. E por que criatividade? Porque dá trabalho você pensar em temas diferentes a cada domingo. Chega uma hora que o cara volta para os mesmos temas. E aí ele acaba se tornando um pregador sempre dos mesmos temas, né? Aquele pregador que só fala de missões, sempre está falando de evangelismo, sempre está falando, batendo contra o pecado. É sempre os mesmos temas, porque ele volta para os mesmos temas, porque ele tem facilidade naqueles temas. Então,
isso limita a igreja ao conhecimento do pregador. Se você tiver um pastor muito bom, você vai sempre estar conhecendo bastante. Mas se for um pregador limitado teologicamente, a igreja sempre vai ser limitada no nível do conhecimento bíblico dele. Nunca vai ser desafiada a conhecer mais, porque sempre vai ser baseado naqueles versículos que ele conhece. Pregação tópica. Ficou claro? Alguma pergunta sobre ela? Certo. Segundo tipo que Hernandes Dias Lopes cita é o textual, a pregação textual. Está aí na sua folhinha. É o estudo de um pequeno trecho ou de um pequeno termo, talvez uma só palavra do texto bíblico. Então, não seria ficar navegando pelas páginas da Escritura tentando defender uma tese, mas seria se deter a um pequeno trecho, talvez um versículo ou dois, ou talvez até uma ou duas palavras do texto, e tentar pregar a partir desse pequeno trecho. É errado? Sim ou não? Não, não é, porque estará sendo pregada a Bíblia. Como o primeiro eu disse, não é errado. Eu disse que há um problema se isso for a dieta regular da igreja, e eu já disse os motivos do primeiro, do tópico. O segundo, não é errado, porém corre-se também riscos. Risco, por exemplo, de se ignorar o contexto, também, de focar tanto naquele trecho, naquela palavra, e ignorar o que ele queria dizer no todo. Então, eu falei de tirar uma frase de um discurso do contexto, né, e ela perde todo sentido, seria algo também assim. Fazer contexto, tirar do contexto sem identificar qual é o propósito dele naquela carta, naquele livro, naquele capítulo. Então, você pode acabar afirmando coisas que o texto nunca afirmou. Exemplos. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma frase fantástica, né? De efeito, que está escrito em vários caminhões aí, né? Fora do contexto pode significar qualquer coisa. Eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus vai me fortalecer. Dentro do contexto, Paulo está escrevendo preso em Roma e diz: eu posso suportar todas as coisas, até a humilhação, a necessidade, a pobreza, a fome, naquele que me fortalece em momentos difíceis. Dentro do contexto faz todo sentido, fora do contexto pode significar qualquer coisa, né? Então é um risco você acabar dizendo que o texto nunca disse. E aí nós temos o terceiro tipo. Alguma pergunta sobre o segundo tipo? Textual, que é focada talvez numa só palavra. Um sermão sobre justificação em Romanos capítulo 6 ou Romanos capítulo 5, por exemplo. É possível fazer, entendendo o contexto, mas corre esse risco de dizer o que o texto não diz. Certo? Estamos juntos? Temos uma terceira abordagem da pregação, que seria a pregação expositiva, que é o que nós estamos tentando defender nessa noite aqui. O que seria a pregação expositiva? A própria palavra diz. É uma exposição. Do quê? Do conhecimento do pregador? É uma exposição daquilo que ele acha que o texto diz? Simplesmente? Não, uma exposição, é uma tentativa de expor o que o texto bíblico diz. De acordo com tudo que nós vimos sobre a Bíblia, o nosso papel é pregar o que ela diz. Então, na pregação expositiva, eu vou expor aos meus ouvintes aquilo que o texto está dizendo. Então, eu vou ler o texto, vou explicar o texto e vou aplicar o texto. Poxa, mas você não diz nada novo? Não tem nenhuma ideia mirabolante na sua cabeça? Bom, eu até tenho um monte de ideia, mas eu não fui chamado para pregar as minhas ideias para vocês. Eu fui chamado a pregar a palavra, porque eu sei que só essa palavra pode trazer vida e mudança na vida de vocês. As minhas ideias podem ser discutidas no corredor da igreja, mas de púlpito eu não fui chamado a pregar as minhas ideias. Certo? Certa vez eu fui criticado por esse método de olhar para a Escritura e de expor a Escritura, justamente num dos pontos que para mim são os mais positivos em relação à exposição bíblica.
A crítica dizia assim: eu não gosto da sua pregação porque você simplesmente lê o texto e fica no texto a pregação toda. Você não passeia pela Bíblia, você não traz ideias novas. Qualquer um que pegar a Bíblia e ler em casa descobre o que você está pregando. E eu falei, é justamente esse o maior ponto positivo que eu considero da pregação expositiva. Quanto mais eu fizer isso, menos eu tenho o perigo de dizer coisas da minha cabeça. Naturalmente, o pregador vai ter que falar, e às vezes ele vai dar a opinião dele. Mas quanto mais ele tentar olhar para o texto e dizer o que o texto diz, mais ele se preserva de cometer erros. Né? Então, você olha para determinado trecho bíblico, você considera o seu contexto, você considera a intenção do autor desse texto, e esse texto dá forma ao seu sermão. Sobre o que você vai pregar? Eu vou pregar sobre o que o texto diz. Ah, mas não seria legal falar sobre isso? Seria. Mas não interessa o que eu acho. O texto diz isso. Ah, mas escolhe um texto que fale sobre santificação, pelo menos. Tá bom, eu escolho, vou lá na passagem, mas eu vou dizer o que o texto fala sobre santificação. Não o que eu gostaria de dizer para os meus ouvintes. Ficou claro? Então assim, se tiver que escrever uma definição, eu vou passar para você agora, tá? Não está escrito exatamente para te pegar de surpresa, para ver se você estava acordado. Então, a pregação expositiva, 2 pontos, é aquela pregação em que o ponto principal da passagem bíblica, se torna o ponto principal da mensagem. O ponto principal da passagem se torna o ponto principal da mensagem, de forma que a aplicação do sermão se torna a mesma pretendida pelo texto bíblico. Vamos lá. A pregação expositiva é aquela pregação em que o ponto principal da passagem se torna o ponto principal da mensagem a ser pregada. De forma que a aplicação dessa mensagem que o pregador está pregando, o alvo dele é que ela se torne a mesma que o texto bíblico queria produzir na vida dos seus leitores originais. Então eu trago o texto de lá de trás, lá do passado, olho para o que ele queria produzir na vida das pessoas naquela época, trago para os dias de hoje, explico o texto para o meu público e trago aquelas aplicações para esse contexto, para que as pessoas obedeçam a palavra de Deus como ela foi escrita naquela época, aplicando para a época que eles vivem aqui agora. Então, o que dá forma ao meu sermão? Da onde eu tiro o tema do meu sermão? Da onde eu tiro as ideias do meu sermão? Na pregação expositiva do texto bíblico. Sim. No final das contas, vocês vão ver que qualquer pregação você escolhe, né? Porque Deus não deixou um guia, né? Ó, nos 365 dias do ano você prega isso em cada dia. Não, nós temos a liberdade de escolher o que vamos pregar. Mas uma vez que nós escolhemos, e o que nós estamos sugerindo na pregação expositiva é o seguinte: você vai escolher uma passagem, ou um livro, um trecho, mesmo que seja um versículo, e você vai pregar nesse texto. Há várias coisas que você gostaria de dizer, mas você vai se precaver de não dizê-las até que você veja que o texto diz essas coisas. Você vai dizer o que o texto diz. Às vezes o que o texto diz é o que você está pensando mesmo. Às vezes você percebe, nossa, eu mesmo, quantas vezes já não fui para o texto, eu escolhi o texto pensando, eu vou falar sobre isso. Durante a semana, estudando o texto, falei, mas o texto não fala de nada sobre isso. Mas aí eu já estava lá, tinha que lidar com o texto, às vezes a mensagem era totalmente diferente do que eu esperava. Porque ao analisar o texto eu vi que ele dizia outras coisas. Então, é você deixar que o texto te diga o que você tem que falar.
Tá chegando o microfone, pode falar. Você estudou o texto, você pregou e colocou ele na época de hoje. Exatamente. Eu fiz isso na Fundação Casa, que trabalho, eu vou toda sexta, ia, né? Então eu fiz isso, por isso que eu perguntei de Jonas. Eu conversei a esse respeito, expliquei para eles, aí eu trouxe no dia, na pregação, eu trouxe do passado para o presente. Uhum. É isso, então Isso, é expositivo. isso. Então você pega o que o texto diz lá na época dele, entende isso e traz para os dias de hoje. Quem dá todas as ideias do que você vai aplicar, do que você quer dizer, é o texto. Né? Certo. Alguém mais? Davi? É o que eu estou sugerindo, é isso mesmo. Para mim, eu já vou dar os benefícios aqui, espero que dê tempo, mas você vai perceber que é o que eu estou vendendo, o peixe que eu estou vendendo é esse aqui. Pastor, é possível ser feita uma pregação, digamos assim, de maneira mista? Se você vai fazer uma exposição e você usar alguns paralelos e ela acaba sendo expositiva / tópica? Sim, plenamente. Na verdade, os tipos mesmo de pregação, por isso que está em aspas, são os 2 primeiros só. Porque o terceiro é mais um método de você olhar para a Bíblia. É possível eu ser expositivo pregando um sermão tópico. Então eu vou olhar para cada texto, vendo o que o texto diz. Mas, de novo, volta para quem é que está construindo todo o argumento? Sou eu, é a minha cabeça. Mas é possível que eu olhe para os textos de maneira expositiva e queira dizer apenas o que eles dizem. É possível que eu faça isso de maneira textual. Um versículo só, um trecho só. O Gideão acho que pregou no ano passado, né, Gideão? Um versículo só, Colossenses 3,16. Foi um sermão textual, mas que tentou extrair a mensagem apenas do que o versículo dizia. Então é possível sim, e por isso que eu digo que não é de todo errado fazer isso. O que eu estou dizendo é que, como dieta regular, como padrão do ministério, eu sugiro, e não sou só eu, né, vários pregadores, o método expositivo, né, que foi o que o Laerte perguntou, é isso que a gente quer fazer? É isso que a gente quer fazer aqui. E é isso que vocês vão aprender a fazer no livro de Jonas. Até hoje tem uma senhora, mãe, que vira e mexe me comunica pelo zap, agradecendo porque o filho dela era ladrão, ladrão, tinha matado já umas 2 pessoas, tráfico, e hoje ele é da igreja. Uhum. E hoje, inclusive, ele até fala, ele até expõe as suas ideias na igreja. Quer dizer, a troca foi total, né? Muito interessante. Foi interessante. Uma experiência muito boa também. Amém. Antes o Gideão quer falar e você passa para frente aqui já. A gente falou assim, isso é a melhor. Talvez a palavra adequada é a mais segura, né? A mais segura, menos risco você vai correr de cometer um erro. Quando o Davi fala assim, se é possível você expor um texto e caminhar por outros textos, fazer misto, é possível, mas você começa a correr mais riscos. Se você está falando de uma carta por exemplo, de Romanos, que é muito claro quem é o autor, para quem está escrevendo, o propósito, e aí você vai caminhar para Hebreus, por exemplo, que não se sabe acertadamente quem é o autor, então você já está começando a correr um risco. Uhum. Você não sabe quem é o autor, você vai ter que deduzir em que época ele viveu e quais eram as questões que ele enfrentava. Começa a fazer um trabalho mais dificultoso, né? Então você começa a correr mais riscos de errar. Né? Então, ao defender a pregação expositiva, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, isso vai ser citado, né? De que seria o que menos nós falamos, nós colocamos nossas ideias e mais deixamos que o texto dite o que vai ser pregado. Mesmo fazendo a pregação expositiva, a gente vai ter nossas ideias no sermão, né? A gente vai ter que interpretar a passagem, enfim. Mas é o máximo que a gente pode fazer para evitar riscos, né? Seria, eu diria que é a mais prudente maneira de se pregar. E no final a gente vai falar por que ela é mais prudente, tá? Quando formos falar sobre o pregador. William?
O meu questionamento talvez não seja tão fácil de se responder, ou seja, não sei, é em relação ao Espírito Santo, da condução do Espírito Santo no pregador, no expositor, né? E uma preocupação está relacionada a pregação ser um estudo, não que não deveria ser, mas daquilo se transformar no estudo, numa escola bíblica dominical, e eu não conseguir aplicar isso para a minha vida diariamente. Sim. Né? Eu estou estudando a palavra de Deus, eu vou ser um ótimo teólogo, eu vou conhecer muito da palavra de Deus, mas talvez eu não consiga colocar em prática ou levar para a minha vida isso, sabe? Sim. Esse é um questionamento que me deixa muito preocupado, né? Joia. Porque eu já fui em igrejas que os caras são feras ali teologicamente e tudo mais, mas na questão de colocar em prática aquilo para a vida, talvez tenha deixado a desejar, sabe? Então, é isso. Eu vou começar pela segunda e depois volto para a primeira pergunta. A nossa definição, a que eu propus para vocês agora, a pregação expositiva é aquela em que o ponto principal da passagem se torna o ponto principal da mensagem, de forma que a aplicação do sermão torna-se aquela pretendida pelo texto bíblico. Então, para se enquadrar nesse método, nessa filosofia de pregação, que é a pregação expositiva, é necessário que haja a aplicação. Então, o simples fato de ler versículo a versículo e ficar explicando o que ele significa sem aplicá-lo, não se torna uma exposição bíblica. Muitos confundem isso e muitos têm medo da exposição bíblica por conta disso, por maus exemplos de exposição bíblica. A exposição bíblica, quando feita do jeito que é expor o que a Escritura diz, ela naturalmente terá aplicação, porque o texto foi escrito para produzir algo na vida dos ouvintes, né? Nenhum texto está aí só por estar. Deus falou, acho que seria bom vocês saberem disso. Não, sempre tem um propósito. E o que a gente vai aprender nesse curso nós vamos tentar descobrir esse propósito para aplicá-lo também aos nossos dias. Então, quando chegarmos na aula de aplicação, já vou adiantar uma frase. Se não há aplicação, você não pregou. Não pregou, porque o texto queria produzir algum tipo de aplicação, algum tipo de reação nos ouvintes. Se você não conseguiu descobrir isso, então você deveria ter estudado mais, né? E a primeira, você falou sobre a ação do Espírito, né? De novo, a pregação expositiva demanda fé naquilo que é a palavra de Deus. Então eu creio que o Espírito conduziu os autores bíblicos a escreverem esse texto. Isso eu posso garantir, né? Então, quando eu pego esse texto e eu trago para as pessoas, a ação do Espírito está nesse processo. Porque foi ele que inspirou aquelas palavras e as registrou. E no momento em que eu ofereço essas palavras para as pessoas, o Espírito Santo irá agir nas pessoas, porque eu estou falando o que ele disse, né? Isso nada tem a ver com escolher o tema, escolher o texto a ser pregado, né? E isso a gente tem que orar, tem que ler o nosso público, né? Pensar o que esse povo precisa ouvir, né? Nesse semestre, por exemplo. Você vai ter que escolher, não vai tirar a sua opção, né? Você tem que escolher qual texto pregar. Eu, por exemplo, escolhi Jonas para a gente tratar, tive que escolher. O Espírito Santo me conduziu a isso? Eu quero crer que sim. Eu oro para que isso aconteça. Às vezes eu escolho o texto errado, como eu disse, né? Eu achava que o texto dizia de uma coisa e diz de outra. Mas no final das contas, se eu pregar o que o texto diz, o Espírito Santo está agindo, de alguma maneira. Talvez não era o momento daquela igreja ouvir aquilo, né? Se eu tivesse sido mais prudente e tal. Mas no final das contas, se você expôs o texto, Deus irá dizer alguma coisa às pessoas. Não anulamos o Espírito, né? Pelo contrário, confiamos na ação dele. Não sei se responde. Tudo bem? Então, a pregação expositiva não é tanto um tipo ou método, né, de se pregar, mas sim uma filosofia. É uma maneira de você lidar com o texto bíblico e com o púlpito. Eu vou pregar aquilo que o texto diz. Certo? Parece muito simples. E é. É difícil de fazer, mas é simples assim.